Pessoal, e ainda aproveitando esses dias frios, e por que não a gente ainda correr para o verão, né, Ana? Para a gente tentar correr atrás do prejuízo e preparar principalmente a pele para esses meses que nós temos aí para frente. Mas, na verdade, a gente veio saber quais são os principais procedimentos, quais são os principais tratamentos que a gente pode aproveitar ainda nessa época do ano. Bom, é muito importante, como você falou, você preparar a pele para o verão nesse período, porque chega a festa de final de ano, o paciente quer ficar com a pele bem luminosa, clarinha, uniforme, e aí às vezes procura o médico na véspera, 15 dias antes, não dá tempo da gente realmente fazer um laser, fazer um peeling, que são procedimentos que vão favorecer toda a renovação da pele, né? O que esses procedimentos fazem? Eles vão estimular colágeno, vão fazer uma troca de pele para tirar aquela pele mais envelhecida, que está mais superficialmente, para ver uma pele nova, mais uniforme, mais clara por baixo. Mas para fazer isso, você tem que ter um preparo antes. Então, esses procedimentos não podem ser feitos você chegando no consultório do médico e falar, quero fazer um peeling hoje. Não, você tem que estar usando medicações que fazem parte do protocolo de preparo pelo menos 10, 15 dias antes. E muitas vezes uma única sessão de um peeling com ácido, de um laser, não vai ser suficiente para você ter um resultado interessante. Muitas vezes o especialista vai determinar um número de sessões que vai alongar esse tempo para 2, 3 meses, né? O laser, geralmente, a gente faz com intervalo para estímulo de colágeno de 1 mês. Então, você pode fazer uma sessão, por exemplo, em setembro, uma sessão em outubro, uma sessão em novembro, para começar, então, a ter um resultado muito bom em dezembro. E além dos tratamentos faciais, né, que aí incluem desde toxina, a harmonização da face com o uso de preenchedores, a gente tem alguns outros procedimentos menos invasivos que também vão fazer um estímulo, um boom de colágeno, como, por exemplo, os bioestimuladores, que são substâncias injetadas na pele, que não vão preencher, não vão dar nem volume, nem sustentação, mas vão melhorar a qualidade da pele, porque vão forçar o próprio organismo a produzir o seu colágeno. Então, os bioestimuladores têm sido muito indicados nos últimos anos, porque eles fazem toda uma sustentação natural, mantendo o contorno da face, que começa a ser perdido também, a definição da linha da mandíbula, a partir dos 30, 35 anos. E em relação a corpo também, o paciente tem que fazer bem antes do verão, porque os tratamentos corporais, eles necessitam ainda de mais tempo para dar resultado, porque são sessões ou de criolipólise, ou de radiofrequência, ou injeção de enzimas, que vão dar resultado depois também de 2, 3 meses. Então, aí, gente, isso daí que a Ana falou é de uma importância muito grande, porque às vezes nós vemos mulheres novas, né, que ainda estão assim, no auge da sua vitalidade, já procurando tratamentos que são mais invasivos, ao invés de procurar soluções mais saudáveis, como essa que você deu, de fazer o próprio organismo se auto-rejuvenescer, né? Isso, então é muito importante que a partir dos 25 anos você faça algum tipo de estímulo. Então, existe basicamente assim, um quarteto que é indispensável, que é o controle dos músculos da face com toxina botulínica. O quanto antes você iniciar o tratamento, logo que houver os primeiros sinais de tensão na região da testa, entre os olhos, ou uma tensão ao redor dos olhos, onde ficam os pés de galinha, você já tem que começar a fazer o tratamento preventivo, porque o ideal é que você não deixe a pele ficar com uma ruga estática, porque depois fica com aquela cicatriz, com aquela ruga que aparece em repouso, o resultado do tratamento com a toxina botulínica já não vai ser tão eficaz. Aí você já tem que associar outros tratamentos. Além disso, o segundo tripézinho, que seria o uso de preenchedores. Então, a partir dos 30 anos, geralmente a gente não perde só colágeno, a gente perde também a parte óssea, a parte de bolsa de gordura e até músculo. Então, com a modificação nessas estruturas que ficam embaixo da pele, com a diminuição da densidade de osso, com a diminuição das bolsas de gordura, a pele perde a sustentação e aí o que acontece? Ela vai deslizando para baixo e deslizando muitas vezes para frente, formando então um sulco nasolabial muito marcado e havendo uma acentuação dessa
perda de contorno, né? Dando um aspecto de uma pele, de uma face flácida, de um rosto cansado. Então, com o uso de preenchedores, a gente consegue dar uma sustentação, principalmente priorizando essa região de terço médio da face, para que você mantenha aquilo que você perdeu, teoricamente, com essa diminuição óssea, com a diminuição das bolsas de gordura. O terceiro tripézinho, que seria a utilização de bioestimuladores, que são substâncias que vão, então, como ácido polilático, hidroxiapatita de cálcio, a poliprolactona, fazer realmente esse fibroblasto, que é a célula que produz colágeno, a produzir mais colágeno. Esses procedimentos são como se fosse uma aposentadoria, que eu falo para o paciente. Quando você começa a fazer, eles têm uma durabilidade muito boa, de 1 ano até 2 anos de duração do efeito. E quando você faz isso, é como se você estivesse ali investindo na sua poupança de colágeno, porque a partir dos 30 a gente só perde. Então, se você vai fazendo esses procedimentos, você vai agir preventivamente e também corrigindo quando você já realmente apresenta sinais de flacidez. E o quarto, que aí já não é um tripé, né? Que já é um quarteto, que seria, então, os procedimentos de superfície que vão melhorar a qualidade da pele no sentido de cor, luminosidade, que aí a gente entra com peeling, entra com laser. E existem outros procedimentos também que já são menos utilizados, que é ultrassom microfocado, radiofrequência, que eles entram de forma ainda complementar, refinando ainda mais. Mas isso tudo vai depender da experiência do médico, claro, né? Porque depende também do estado daquele paciente, do estilo de vida. Então, tem pacientes que se expõem muito ao sol, são surfistas, trabalham no sol. Então, às vezes, a gente não pode indicar um procedimento como um laser ablativo, que é um laser que às vezes vai deixar o paciente com aquele aspecto de pele muito queimada, que aí fica mais desprotegido, o risco de complicação é maior. Então, gente, tá vendo? É sempre o que eu falo para todo mundo. É sempre importante a gente procurar um médico qualificado e experiente para avaliar a real necessidade daquele paciente, né? Porque tratamentos existem vários, profissionais se dizendo capacitados para realizá-los, talvez mais ainda, né? E sempre um médico qualificado com experiência e expertise para realizá-los é sempre o mais indicado, né, Ana? Sim, eu sempre digo para o paciente, né, que já que hoje existe meio que um samba do crioulo doido, com muitos profissionais não médicos fazendo alguns procedimentos que, na verdade, antes eram limitados à dermatologia e à cirurgia plástica, você pergunta sempre para essa pessoa que realmente vai cuidar da sua pele ou que realmente está sendo responsável para realizar um procedimento, se ela está apta para realizar um tratamento de uma complicação, porque todo procedimento tem complicação. As complicações podem acontecer, inclusive, com mão hábeis, com o especialista, com o dermatologista, com o cirurgião plástico, só que quanto mais treinado, quanto mais especialista, menor o risco dos efeitos adversos. E quando eles acontecem, que alguns efeitos adversos vão acontecer independente da experiência do médico, mesmo que aquele profissional esteja utilizando uma boa técnica. O especialista sempre vai apoiar aquele paciente no sentido de tratar a complicação. Se houver, por exemplo, o surgimento de uma mancha, um distúrbio de pigmentação depois de um laser, depois de um peeling, se houver algum tipo de obstrução vascular quando você faz um preenchimento, porque o preenchimento é uma coisa que está sendo muito banalizada, mas é um dos procedimentos que envolvem mais risco. Muitas vezes o paciente não sabe que não basta injetar, né? Se você for pensar que basta injetar, basta o profissional conhecer a anatomia, como muitos fazem, né? Ah, não, eu conheço bem a anatomia, eu estudei muito anatomia, mas não basta conhecer a anatomia. Você tem que saber tratar as complicações, inclusive infecções e outros processos que são, muitas vezes, agudos e urgentes. Então, por exemplo, você está fazendo um preenchimento, o paciente ele sente uma dor no olho, isso pode ser um sinal de obstrução da artéria oftálmica, e aí aquele médico vai ter que correr para fazer uma injeção de um antídoto, que é uma enzima que dissolve o ácido hialurônico, isso quando é usado o ácido hialurônico, que a gente consegue reverter, e aí a gente tem que ter uma injeção retrobulbar, ou seja, dentro do globo ocular. E aí, quem não é especialista vai fazer isso. Não vai.
Então, a gente tem que ter muito cuidado, porque, inclusive, em qualquer área da face que você preencha, você pode fazer uma obstrução vascular, ocluir um vaso. Isso aí, se não for revertido, vai ser sinônimo de necrose, de cicatriz e até cegueira. E não só isso, né, gente? O que a gente mais está vendo hoje em dia nos noticiários, né? Existem procedimentos médicos que não são habilitados fazendo esses tipos de injeções e tudo mais, e que tem causado diversos danos aos pacientes. Isso você deu exemplo de complicações que podem ser reversíveis e aquelas que causam a morte, né, Ana? Então, assim, a gente já tem relatos de pessoas que fizeram preenchedores com não médicos e que faleceram. E muitas vezes a gente não pode nem divulgar aquele procedimento, né, porque precisa todo de um laudo para você, mas a gente que na prática conhece, sabe, então a gente sabe que muitas vezes aquilo ali realmente foi consequência daquele procedimento que foi feito, porque foi injetado uma grande quantidade de preenchedor, né? Então existe toda uma técnica, você tem que saber o local exato e a quantidade exata de material que vai ser utilizado. Por exemplo, o Metacril, né, que foi agora muito falado, é um produto que é usado há muitos anos e que tem liberação da Anvisa para ser utilizado. Mas ele tem que ser usado em casos específicos e em pequenas quantidades. Não é para ser injetado em grandes quantidades no corpo. Então, para quem não exerce, né, a medicina, que em todas as atividades, não só na medicina, a gente tem bons profissionais e tem maus profissionais, né? Então, a gente não está dizendo que também não possa acontecer complicação com o médico. Todo médico pode ter complicação, só não tem complicação quem não trabalha, né? Agora, você tem que saber tratar aquilo e pegar o paciente no colo e apoiar o paciente, porque tem riscos que são inerentes, que faz parte da estatística, né? Então, você faz uma toxina, você pode ter hematoma, você pode ter assimetria, né? Você vai fazer um preenchedor, você também tem risco de edema, de hipersensibilidade ao produto. Então, isso tudo tem que ser discutido na consulta. E as coisas estão tão banalizadas que, às vezes, os pacientes querem marcar os procedimentos sem passar por uma consulta médica. Como se fosse assim, eu quero preencher minha olheira. E mando uma mensagem para o médico, eu recebo muita mensagem na rede social, aí eu já tenho lá um textinho que eu copio e coloco. O Conselho Federal de Medicina proíbe o médico de fazer consulta pela rede social. Não adianta enviar foto, você tem que examinar o paciente, você tem que palpar a pele do paciente, você tem que avaliar de forma tridimensional. Não adianta você mandar uma foto, porque não é através de uma foto que eu vou estar sendo responsável para indicar qualquer tratamento. Não só tratamento de saúde, como tratamento estético. Né? Mesmo que eu saiba, né, que aquilo ali, às vezes, a foto representa uma infecção, por exemplo, por um fungo, por uma bactéria, nós não podemos passar medicação nem indicar tratamento através das redes sociais. Então, gente, palavra dada é palavra cumprida. Ana, a gente já sabe que é mais do que experiente em todos esses assuntos. Então, você de casa ainda dá tempo de correr, de preparar a tua pele, teu corpo para o verão. Temos aí setembro, outubro, novembro e um pouquinho de dezembro também, para a gente correr atrás do prejuízo, né, Ana? Com certeza. E sempre lembrando que os melhores tratamentos são sempre realizados por profissionais habilitados.